Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos aqui mais uma vez no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Aqui semanalmente você vai encontrar assuntos relacionados às nossas reuniões, tanto de final de semana como bem de meio de semana. Então, sinta-se à vontade. Aqui nesse vídeo agora nós estaremos fazendo o estudo da Sentinela completo. Estudo 24, que tem o tema Você vai conseguir alcançar seus alvos espirituais. Então, vamos para o nosso vídeo. Muito bem, sejam todos bem-vindos. Pegue aí agora a sua publicação, tanto smartphone, tablet, publicação impressa, e comece a fazer as suas anotações para que assim possamos estar melhor preparados para as nossas reuniões. Então, o estudo 24, você vai conseguir alcançar seus alvos espirituais. O texto temático é o livro de Gálatas, capítulo 6, o versículo 9. Não desistamos de fazer o que é bom, pois colheremos no tempo devido, se não desanimarmos. O que veremos? A organização de Jeová sempre nos incentiva a ter alvos espirituais. Mas, e se já temos alvos e mesmo assim estamos com dificuldade para alcançá-los? Este estudo vai nos dar várias dicas de como podemos alcançar nossos alvos. Então vamos iniciar fazendo a leitura do parágrafo número 1. Você já teve um alvo espiritual que achou muito difícil de alcançar? Então saiba que você não é o único. Por exemplo, Philip viu que precisava orar mais e melhorar a qualidade de suas orações, mas teve muita dificuldade de encontrar tempo para fazer isso. Já Érica tinha um alvo de chegar no horário nas reuniões de serviço de campo, mas quase sempre ela acabava chegando atrasada. Tomás tentou várias vezes ler a Bíblia toda, mas ele conta: Eu simplesmente não gostava de ler a Bíblia. Eu tentei 3 vezes, mas toda vez eu só conseguia chegar em Levítico, e aí parava. Pergunta: Que desafios muitos enfrentam? Resposta: Alguns têm dificuldade em chegar cedo na saída de serviço de campo, outros precisam melhorar a qualidade de suas orações e outros precisam ler a palavra de Deus, gostar de ler a Bíblia, mas às vezes o tempo atrapalha. Leitura do parágrafo 2. Se você está se esforçando para alcançar um alvo, mas ainda não conseguiu, jamais pense que você é um fracasso. Alcançar um alvo, mesmo um bem simples, é algo que requer tempo e esforço. E o fato de você estar se esforçando já mostra que você valoriza muito sua amizade com Jeová e quer dar seu melhor para ele. Saiba que Jeová reconhece todo o seu esforço. E é claro que ele não espera de nós mais do que podemos dar. Então seja equilibrado. Escolha um alvo que você seja capaz de alcançar. Mas o que você pode fazer para alcançá-lo? Vamos ver algumas dicas. Pergunta: Por que não devemos ficar desanimados se ainda não conseguimos alcançar certo alvo? Resposta: Porque alcançar certo alvo requer tempo e esforço. Então, se você está se esforçando, já mostra que você valoriza muito sua amizade com Jeová e Jeová vai reconhecer todo o seu esforço. Subtítulo: Ter motivação é muito importante. Leitura do 3. Para conseguirmos alcançar nossos alvos espirituais, é essencial termos motivação. Motivação é o incentivo ou desejo bem forte de se esforçar por um alvo. Podemos comparar a motivação com o vento que empurra as velas de um barco até o seu destino. Se o vento continuar soprando, provavelmente o barco vai chegar ao destino. E se o vento for bem forte, ele pode até chegar mais rápido. Do mesmo modo, é mais fácil alcançarmos nossos alvos quando estamos motivados. David, um irmão em El Salvador, conta: Quando você está motivado, você faz o seu melhor e se esforça para não deixar que nada o impeça de alcançar seu alvo. O que você pode fazer para se sentir mais motivado?
Pergunta: por que é importante ter motivação? Resposta: porque somente com a motivação é que vamos conseguir alcançar os nossos alvos, pois sem motivação, talvez não saiamos nem do lugar. Leitura do 4. Ore pedindo mais motivação. Jeová pode usar o Espírito Santo para motivar você a alcançar o seu alvo. Às vezes, podemos ter um alvo porque sabemos que é isso o que devemos fazer, e não há nada de errado nisso. Mas pode ser que a gente não tenha a motivação ou o desejo de alcançar esse alvo. Foi isso que aconteceu com uma irmã em Uganda, chamada Norina. Ela tinha um alvo de dirigir um estudo bíblico, mas não tinha motivação porque não se achava uma boa instrutora. Veja o que ela fez. Eu comecei a orar a Jeová todo dia, pedindo que ele me ajudasse a ter mais vontade de dirigir um estudo da Bíblia. Eu também fiz minha parte e me esforcei para melhorar minhas habilidades de ensino. Depois de uns meses, percebi que minha vontade tinha aumentado. Naquele mesmo ano, comecei a dirigir 2 estudos. Pergunta: o que podemos pedir em nossas orações? Resposta: podemos orar a Jeová pedindo mais motivação. E podemos ter certeza que Jeová ele vai derramar seu Espírito Santo para nos motivar a alcançar os nossos alvos. Filipenses capítulo 2, versículo 13, diz assim: pois Deus é aquele que, segundo o que lhe agrada, está agindo em vocês e lhes dá tanto desejo como poder de agir. Então podemos sempre estar certos que Jeová ele vai agir em nosso favor e vai nos dar o poder para que possamos alcançar os nossos alvos. Leitura do 5. Medite no que Jeová já fez por você. O apóstolo Paulo meditava na bondade merecida que Jeová mostrava a ele, e isso motivava a trabalhar duro para Jeová. Da mesma forma, quanto mais você meditar no que Jeová já fez por você, mais motivado você vai se sentir para alcançar seu alvo. Veja o que ajudou uma irmã em Honduras a alcançar o alvo de se tornar pioneira regular. Ela diz: eu parava para pensar em como Jeová me ama. Ele me ajudou a encontrar seu povo. Ele cuida de mim e me protege. Meditar nisso fortaleceu meu amor por ele e aumentou minha motivação. Pergunta: para aumentar nossa motivação, no que podemos meditar? Resposta: podemos meditar no que Jeová ele já fez por nós e ao fazer isso vamos nos sentir mais motivados. Então podemos pensar no que ele já fez por mim, como ele me fortalece, como ele aumenta a minha motivação. Então são detalhes importantes que vai nos ajudar a ter mais motivação. Leitura do 6. Pense nos benefícios de alcançar o seu alvo. Veja o que ajudou Érica, mencionada antes, a alcançar seu alvo de ser pontual. Ela diz: percebi que eu perdia muita coisa quando me atrasava, mas quando eu chegava cedo, eu podia cumprimentar os irmãos e passar tempo com eles. Eu também conseguia ouvir as sugestões que eram dadas na saída de campo. Érica se concentrou nas vantagens de ser pontual e ela conseguiu alcançar seu alvo. Já parou para pensar nos benefícios de alcançar seus alvos? Por exemplo, se o seu alvo tem a ver com ler a Bíblia ou orar, pense em como isso vai fortalecer sua amizade com Jeová. Se o seu alvo é desenvolver certa qualidade, pense em como isso vai melhorar seu relacionamento com outros. Que tal fazer uma lista com todas as coisas boas que podem acontecer quando você alcançar seu alvo? De tempos em tempos, dê uma olhada nessa lista. Tomás, que já foi citado, diz: quanto mais motivos eu tiver para alcançar um alvo, mais difícil vai ser eu desistir dele. Pergunta: o que mais vai nos ajudar a aumentar nossa motivação? Resposta: é pensar nos benefícios de alcançar certos alvos. Por exemplo, Érica, que tinha dificuldade de chegar cedo no serviço de campo, ela percebeu que quando ela chegava cedo, ela tinha mais tempo para conversar com os irmãos e ouvia
as sugestões que eram dadas antes da saída do campo. Então, pensar nos benefícios pode nos ajudar a ter e não desistir dos nossos alvos. Leitura do 7. Passe tempo com pessoas que motivem você. Veja o que ajudou Júlio e sua esposa a alcançar o alvo de fazer mais no ministério. Ele diz: a gente procurava ter amigos que nos apoiassem e conversava com eles sobre nossos alvos. Muitos deles já tinham conseguido alcançar seus alvos parecidos com os nossos e nos davam dicas úteis. Nossos amigos também se interessavam em saber como estavam os nossos planos e nos animavam sempre que a gente precisava. Pergunta: o que ajudou Júlio e sua esposa a alcançar seu alvo? Resposta: era por ter amigos que os apoiavam e conversavam sobre os alvos. Então, toda vez que eles estavam desanimados, esses amigos os incentivavam e davam conselhos e dicas úteis. Subtítulo: e se faltar motivação? Leitura do 8. Para falar a verdade, todos nós temos dias em que não sentimos motivados. Será que isso vai nos impedir de fazer o nosso melhor para alcançar nossos alvos? Não. Pense de novo na ilustração do barco à vela. O vento é a principal força que leva o barco ao seu destino. Mas a força do vento pode mudar, e alguns dias pode ser que o vento nem sopre. Mas será que, por causa disso, o barco precisa ficar parado? Não, ele pode seguir em frente. Por exemplo, alguns barcos têm um motor ou remos que podem ser usados para levar o barco ao seu destino. Nossa motivação é como o vento. Alguns dias pode ser mais forte, outros dias mais fraca, e alguns dias podemos não ter nenhuma. Se você ficar esperando ter motivação para alcançar seus alvos, talvez você nunca consiga alcançá-los. Assim como o barco pode chegar ao seu destino sem depender só do vento, nós também podemos fazer o nosso melhor para alcançar nossos alvos sem depender só da motivação. É claro que isso não é fácil, mas vale a pena. Agora, vamos responder a pergunta que alguns talvez se façam e depois vamos ver algumas sugestões do que podemos fazer. Pergunta do 8. O que pode acontecer se ficarmos esperando ter motivação para alcançar nossos alvos? Resposta: pode ser que nunca consigamos alcançar nossos alvos. Então, o melhor se fazer é continuar com a nossa motivação em frente, para que assim possamos realmente agradar o coração de Jeová e atingir os nossos alvos. Na gravura a gente percebe exatamente isso. A gente percebe que as velas já estão fechadas, né, porque provavelmente não tem vento, mas ele não deixou o barco ficar parado. Ele continua indo em frente, remando. Então, coisas que nós podemos fazer também para não ficar estagnado, parado. Precisamos seguir em frente, mesmo quando estivermos já cansados. Leitura do 9. Jeová não quer que a gente faça algo só por obrigação. Ele quer que o sirvamos com alegria. Então, se você não tem vontade de alcançar certo alvo, será que você precisa se esforçar por ele? Veja o exemplo do apóstolo Paulo. Ele disse: disciplino severamente o meu corpo e o conduzo como escravo. Paulo se obrigava a fazer o que era certo, mesmo quando ele não tinha vontade de fazer isso. E o que Jeová achou de tudo que Paulo fez? Ele ficou feliz com o serviço de Paulo e recompensou seus esforços. Pergunta do 9. Será que faz sentido se esforçar por um alvo que não temos vontade de fazer isso? Explique. A resposta é sim, né? O apóstolo Paulo, ele disse que ele disciplinava o corpo dele severamente e o conduzia como escravo. Então, mesmo quando Paulo ele não queria fazer o que era certo, ele conduzia o seu corpo, ou ele tinha que fazer a vontade de Jeová. E Jeová ele se alegrava disso, e disso que Paulo fazia. Tanto que ele abençoou os seus esforços. E podemos ter certeza que ele fará isso também conosco.
Leitura do 10. Da mesma forma, Jeová fica feliz quando nos esforçamos por um alvo, mesmo se não temos motivação para isso. Ele fica feliz porque sabe que nos esforçamos não por amor ao que fazemos, mas por amor a Ele. Assim como Jeová abençoou Paulo, Ele vai abençoar nossos esforços. E quando sentimos que Jeová está nos abençoando, ficamos mais motivados. Uma irmã da Polônia chamada Lucina diz: às vezes, eu não tenho vontade de ir no campo, ainda mais quando estou cansada. Mas a alegria que eu sinto quando volto para casa é um presente maravilhoso de Jeová para mim. Agora, vamos ver o que podemos fazer quando não nos sentimos motivados. Pergunta do 10. Por que é bom nos esforçar para alcançar um alvo mesmo quando não nos sentimos motivados? Resposta: porque Jeová, ele fica feliz, porque ele sabe que estamos nos esforçando não por amor ao que fazemos, mas por amor a ele. Então, assim como ele abençoou Paulo, temos certeza que ele também vai nos abençoar. Leitura do 11. Ore pedindo autodomínio. Autodomínio é a habilidade de controlar os próprios sentimentos e ações. Geralmente, envolve a ideia de se controlar para não fazer algo errado. Mas nós também precisamos de autodomínio para nos sentir motivados a fazer o que é certo, especialmente quando é difícil ou não temos vontade. Lembre que o autodomínio faz parte do fruto do Espírito. Então, ore a Jeová, pedindo o Espírito Santo para desenvolver essa qualidade importante. David, citado antes, nem sempre conseguia fazer seu estudo pessoal. Ele conta como a oração o ajudou. Eu sempre pedia para Jeová me ajudar a ter autodomínio. Com a ajuda dele, eu consegui montar uma boa programação de estudo e me apegar a ela. Pergunta: o que podemos fazer para ter mais autodomínio? Resposta: precisamos pedir isso. E só conseguimos fazer isso quando oramos a Jeová pedindo Espírito Santo para que possamos desenvolver essa qualidade tão importante. Leitura do 12. Não fique esperando a situação perfeita. No mundo em que vivemos, não dá para esperar que tudo seja perfeito. Se ficarmos esperando por isso, talvez nunca alcancemos nossos alvos. Um irmão chamado Daniel diz: não existe a situação perfeita. Nós podemos criar a melhor situação possível simplesmente por começar a agir. Um irmão em Udanga, chamada Paul, conta por que não devemos ficar adiando as coisas. Quando começamos a fazer algo apesar dos desafios, nós damos a Jeová algo que ele possa abençoar. Pergunta: o que Eclesiastes 11:4 tem a ver com alvos espirituais? Então vamos fazer a leitura do texto. Quem observa o vento não semeará, e quem olha para as nuvens não colherá. Então a resposta: porque às vezes no mundo em que estamos vivendo, esperar que tudo seja perfeito, pode ser que nós nunca alcancemos nossos alvos. Assim como mostra o texto, né? Quem fica olhando para o tempo, para as nuvens, achando que vai chover ou se vai fazer sol, ele nunca vai colher. Então ele tem que agir. E Jeová, ele com certeza vai dar a melhor condição para que possamos alcançar nossos alvos. Leitura do 13. Comece aos poucos. Pode ser que você não se sinta motivado porque o seu alvo pareça difícil demais de alcançar. Nesse caso, o que acha de atingir esse alvo dando passo de cada vez? Se você quer desenvolver certa qualidade, que tal demonstrá-la em pequenas ações no seu dia a dia? Ou, se seu alvo é ler a Bíblia inteira, que tal começar lendo só alguns minutos por vez? Tomás, citado no começo do estudo, não conseguia atingir seu alvo de ler a Bíblia toda em um ano. Ele conta: eu percebi que estava tentando ler muita coisa de uma vez só. Então eu decidi tentar de novo. Só que dessa vez eu planejei ler um trecho menor cada dia e meditar no que estava lendo. Daí eu comecei a gostar de ler a Bíblia. E foi por aprender a gostar de ler a Bíblia que Tomás conseguiu passar mais tempo lendo. Por fim, ele terminou de ler a Bíblia toda. Pergunta:
Por que é bom atingir um alvo dando um passo de cada vez? Resposta: porque isso vai fazer com que tenhamos motivação e vai parecer mais fácil alcançar esses alvos. Então precisamos desenvolver essa qualidade para que assim possamos começar a demonstrá-los em pequenas ações. E quando percebermos, já vamos conseguir atingir o nosso alvo, assim como Tomás ele conseguiu, que foi gostar de aprender a ler a palavra de Deus. Subtítulo: Não desanime ao enfrentar dificuldades. Leitura. Infelizmente, mesmo estando bem motivado e sendo muito disciplinado, você talvez enfrente desafios para alcançar um alvo. Por exemplo, algum imprevisto talvez nos deixe sem o tempo que precisamos para atingir nossos objetivos. Ou pode ser que um problema nos deixe desanimados e sem forças. E por sermos imperfeitos, podemos cometer erros que tornam mais difícil alcançarmos nossos alvos, ou apenas nos sentimos cansados. O que pode nos ajudar a superar a dificuldade ou um dia ruim? Pergunta: que dificuldades podemos enfrentar? Resposta: talvez podemos ter um imprevisto, ou podemos ficar desanimados e sem força, podemos cometer algum erro que nos impeça de atingir o nosso alvo, ou até mesmo o cansaço. Ele pode dificultar isso. Leitura do 15. Lembre que ter dificuldades para alcançar um alvo não deve fazer você desistir. A Bíblia deixa claro que, mesmo passando por problemas, várias vezes nós podemos nos levantar e seguir em frente, ainda mais com a ajuda de Jeová. Filipe, citado antes, diz: para saber se estou indo bem, eu não me concentro em quantas vezes eu caio. Em vez disso, eu tento me concentrar em quantas vezes eu levanto e sigo em frente. David, mencionado antes, conta: eu tento ver as dificuldades e os dias ruins não como obstáculos, mas como oportunidade de mostrar meu grande amor por Jeová. Quando seguimos em frente apesar das dificuldades, provamos para Jeová que queremos agradar a Ele. E Jeová fica muito feliz de ver você se esforçando para alcançar o seu alvo. Pergunta: por que as dificuldades não devem fazer você desistir? Resposta: porque com certeza isso não agradaria a Jeová. O livro do Salmo 145:14 diz: Jeová ampara a todos os que estão caindo e levanta todos os encurvados. Então podemos ter certeza que Jeová sempre vai nos ajudar a atingir os nossos alvos. Assim como aconteceu com David, que embora ele tinha dificuldade para alcançar os seus alvos, mas ele não ficava triste quando isso não acontecia, mas ele via que era a oportunidade dele mostrar o grande amor que ele sentia por Jeová. E ele seguiu em frente e conseguiu atingir o seu alvo. Então, quando fazemos isso também, provamos a Jeová que queremos agradar a Ele, e Jeová vai ficar muito feliz com nossos esforços. Leitura do 16. Aprenda com as dificuldades. Pergunte-se: o que causou essa dificuldade? Será que eu posso fazer alguma coisa para evitar que isso aconteça de novo? Às vezes, uma dificuldade pode mostrar que um alvo que estabelecemos está fora do nosso alcance. Se esse for o seu caso, pense um pouco melhor sobre o seu alvo e veja se ele ainda está dentro das suas possibilidades. E se você não conseguir atingir um alvo que está fora do seu alcance, Jeová jamais vai considerar você um fracasso. Pergunta: o que a dificuldade pode nos ensinar? Resposta: pode nos ensinar a estabelecer, talvez, alvos que estejam dentro do nosso alcance. Então, se você perceber que o alvo que você está tentando atingir, você não vai conseguir, talvez seja a hora de tentar um outro alvo. E tenha certeza que Jeová jamais vai considerar você um fracasso. Leitura do 17. Pense no que você já conseguiu alcançar. A Bíblia diz que Deus não é injusto para se esquecer da sua obra. Então faça o mesmo e não se esqueça de tudo que você já conseguiu fazer. Por exemplo, ter uma amizade com Jeová, falar a outros sobre ele ou se batizar. Assim como você alcançou alvos espirituais no passado,
você vai conseguir alcançar os alvos que tem agora. Pergunta: por que é bom pensar no que você já conseguiu alcançar? Resposta: porque isso vai nos incentivar a continuar tentando atingir outros alvos. Jeová, ele jamais vai esquecer do seu trabalho e da sua obra. Então, lembre do que você já alcançou, que foi se batizar, ter uma amizade com Jeová, falar a outros sobre Jeová. Então, com certeza, podemos ter certeza que Jeová vai conseguir fazer com que alcancemos qualquer alvo que tenhamos. Leitura do 18. Com a ajuda de Jeová, você vai conseguir alcançar seu alvo, assim como alguém que está num barco chega ao seu destino e fica feliz com isso. Mas lembre de aproveitar a viagem, ou seja, enquanto continua tentando alcançar seus alvos, fique feliz de ver como Jeová o ajuda e abençoa seus esforços. Se você não desistir, você vai receber bênçãos ainda maiores. Pergunta: o que é bom fazer enquanto tentamos alcançar nossos alvos? Resposta: aproveitar a viagem. Então, enquanto continua tentando alcançar seus alvos, fique feliz de ver como Jeová o ajuda e abençoa seus esforços. Se você não desistir, você vai receber bênçãos ainda maiores. E a gravura mostra realmente o resultado de nunca desistir. Aí mostra o destino final desse navegador, que é ter um dia bonito e ver as maravilhas da criação de Jeová. Que esse também possa ser o nosso objetivo. Pergunta de recapitulação: ao nos esforçar para alcançar um alvo espiritual, como podemos ter mais motivação? A resposta: podemos ter mais motivação por escolher alvos que consigamos alcançá-lo. Porque quando nós fizermos isso, ou fizermos assim, nós não vamos ficar tristes, desanimados caso não consigamos. Então, estabelecer alvos que realmente vamos conseguir alcançar e não desistir vai nos dar força para que possamos continuar tentando. A segunda pergunta: ao nos esforçar para alcançar um alvo espiritual, o que podemos fazer se faltar motivação? Então, o estudo ele deu algumas dicas, né? Podemos orar a Jeová pedindo mais motivação, meditar no que Jeová já fez por nós, pensar nos objetivos de alcançar um alvo, passar tempo com pessoas que nos motivem. Então, com certeza, são pontos importantes que, ao colocar em prática, Jeová vai nos abençoar. E a última pergunta: ao nos esforçar para alcançar um alvo espiritual, como devemos encarar as dificuldades? Resposta: podemos encarar as dificuldades como tentativas que não deram certo, mas que nos habilitou a ter força de vontade a fazer diferente quando caímos no mesmo erro. Então, se você tem dificuldade de ler a palavra de Deus e não conseguiu, você já sabe qual foi a dificuldade. Então, isso não vai atrapalhar mais você a ir em frente. Se você chega atrasado na saída de serviço de campo, você sabe qual é a dificuldade. Então, quando você faz diferente, você já sabe como administrar aquela situação para isso que não aconteça de novo. Ou, quando você não consegue ler a palavra de Deus, você também sabe qual é a dificuldade. Então, você vai fazer diferente para que possa atingir o seu alvo. E quando nós fazemos isso, as coisas que ficaram para trás vai nos habilitar ou vai nos capacitar para que não venhamos cair no mesmo erro. Então, a dificuldade nos habilita a ser pessoas melhores e alcançar os nossos alvos espirituais. Então, meus queridos irmãos e amigos, essa foi a resposta do estudo de Sentinela. Como sempre falo, respostas chaves mais simples possível, para que assim possamos comentar em nossas reuniões. Obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.